Eu vou começar falando o que eu costumo falar sempre. Eu não me sinto confortável no ambiente que eu estou neste momento. Me perdoem por qualquer injustiça ou falta de precisão no meu discurso, nervosismo, qualquer outra coisa. Sempre admiro quando as pessoas conseguem falar para um público grande de uma forma natural, mas realmente não está dentro da minha natureza, mesmo depois de anos de IE, mesmo depois de tendo falado numa abertura de IE para 3.000 pessoas, esse realmente não é um ambiente que eu nunca me sinto confortável. Em nome dos meus colegas do Instituto Cultural Floresta, o Carlos Eduardo, o Cláudio, o Gralha, o Jacques, são os que eu vejo aqui, eu agradeço a todos e cumprimento os presentes. Marcos, eu queria imensamente te agradecer. Eu comentei com a minha esposa que esse reconhecimento ele vem da forma mais inesperada possível. E eu acho interessante o que você colocou aqui sobre a relação da premiação do ente público a uma pessoa privada, mas não existe, talvez, pessoa mais isenta para me dar esse reconhecimento do que você. A gente se conhece há pouco tempo. Durante o período intenso das atividades do IE, a gente ainda não tinha estabelecido laços de amizade, mas nesse tempo recente que a gente se conheceu, as nossas convicções de como melhorar o país ou o nosso estado e os valores que a gente compartilha fizeram que parecesse que a nossa amizade fosse muito mais longa que isso. Então eu te agradeço pelo reconhecimento e, como eu disse, não poderia ter vindo de uma forma mais isenta possível. Eu me sinto honrado pela medalha e mais honrado ainda pela presença de vários de vocês. O Instituto, ele é um fenômeno que foi muito além das melhores expectativas que tínhamos para ele. Ele cruzou fronteiras e beneficiou policiais do Brasil inteiro. Um caso específico que eu trago para exemplificar isso é a questão que o Coronel Andreuza e o General Mourão se envolveram pessoalmente, foi daí que veio a amizade com ambos, há 4 anos atrás, que é o que hoje nós podemos chamar dos veículos blindados, mas que na época, por uma questão de regulação, nós tínhamos que chamar de veículos com kit anti-vandalismo. Foi uma nacionalização de uma regra para que os carros de polícia possam ter o escudo policial, que é um tipo de blindagem que tem talvez 25% do custo de uma blindagem normal, mas que ele preenche 99% das demandas da polícia para um carro blindado, porque afinal de contas o policial ele só precisa da parte frontal do carro blindado. Eu queria também dizer que eu acredito que nós estamos vivendo hoje um dos melhores momentos políticos da história do Rio Grande do Sul. A trancos e barrancos, nós temos um governo federal que interrompeu alguns exageros que tínhamos em relação à burocracia e excesso de Estado. Vários colegas meus de IE, inclusive o Paulo que apareceu aqui, mas outros gaúchos como Wagner Lenhet, Gustavo N., estão hoje no governo federal, se doaram, fizeram trabalhos excepcionais e são pessoas que me deram como exemplo essa dedicação ao ente público e que também são pessoas que se formaram no mesmo instituto que eu me formei, que foi o IE. Temos também uma sequência de 2 governadores, um que preparou de uma forma muito consistente o terreno, e o atual que está de uma forma célere e talvez impondo o maior pacote de reformas que o país já teve. Faço o reconhecimento do governo anterior nas pessoas do Schirmer e do Ultramari, que eu sempre também gosto de colocar que foram as 2 primeiras pessoas que eu aprendi a ter uma relação público-privada. E foram as pessoas que quebraram vários paradigmas para mim de como eu fui criado e a vida inteira ouvi que a classe política era atrasada, com todos os defeitos que a cultura brasileira fala do nosso lado, querendo falar mal da classe política, mas na verdade é por puro desconhecimento. Existem pessoas como vocês dois, que nunca se atrasaram em nada, sempre cumpriram com a palavra de vocês e que juntos a gente quebrou o paradigma da questão público-privada para fazer tudo o que a gente fez hoje, que está sendo reconhecido na segurança pública. Além disso, eu não posso deixar de destacar isso com um sorriso no rosto,
falei um pouco da questão federal, um pouco da questão estadual, e eu não posso deixar de falar do nosso prefeito, que para mim é a surpresa mais agradável que poderíamos ter para liderar a nossa cidade. Como muitas vezes a Anne falou, é um cara de palavra, é um cara que aprende, escuta e toma as melhores decisões para o povo. E que tem o melhor vice-prefeito do mundo, o meu amigo e colega de IE, Ricardo Gomes, a quem a nossa amizade vai de longa data. Gostamos de acreditar que o Instituto Floresta, ele fez parte e foi inspirado em tudo isso que está acontecendo, dando um bom exemplo na segurança como relação público-privada e mostrando como ela pode ser saudável para uma sociedade. Muitos amigos foram feitos, tanto na parte policial, quanto na parte de política. E isso é algo que me traz extrema satisfação, é saber que, na minha opinião, saber que eu realmente acredito que nós temos uma classe de servidores públicos e políticos absolutamente capazes a consertar o país. O que faltava, na minha opinião, e ainda falta em vários outros lugares do país, é que essa relação entre o ente privado e os servidores públicos e a classe política seja transparente e que tenha uma cobrança dos dois lados. Empresário não é santo por completo e político não é santo por completo. Uma sociedade precisa dessas duas classes que convivam de forma saudável para que haja desenvolvimento. Eu termino minhas breves palavras como eu sempre gosto de terminar, agradecendo às forças policiais. Aqui coloco em nome de algumas pessoas como o Ikeda, grande amigo, o Capitão Hoff, o Santos Rocha e vários outros, o Moraes que está aqui do meu lado, e vários outros que eu consigo lembrar agora de cabeça, Feoli. Vocês sempre me agradecem muito pelo que a gente fez, mas somos nós quem temos que agradecer a vocês. Nós, como sociedade, fizemos a nossa obrigação, nos mobilizarmos para darmos condições de trabalho para vocês, assim como manifestar o reconhecimento de que nós os apoiamos. O mais importante é mantê-los motivados e preparados para performarem da melhor forma possível a nobre e importante tarefa de colocar a vida de vocês em risco pela nossa. Repito, não existe progresso sem ordem, não existe ordem sem lei e não há sentido na lei se não há uma polícia militar e civil, aqui na pessoa da Nadine, que exerça essa lei. Por fim, isso não está no discurso, mas eu só quero acrescentar por algo que o Marcos me fez lembrar, é o seguinte: a questão do empresário e da doação e principalmente do meu tempo em ajudar as causas. Eu realmente acredito que eu sou uma pessoa de sorte. Toda vez que eu paro para pensar que eu nasci católico num país católico, nasci talvez num dos melhores estados de um dos melhores países mais ricos do mundo, tive o privilégio de ter meus pais que me deram uma educação maravilhosa e que me propiciaram entrar no mundo de negócios, como meu pai sempre diz, te ajudando sem te ajudar, que eu tive oportunidade de ter sucesso cedo na minha vida, que o IE me deu oportunidade de ter a conexão e o respeito de vários dos principais empresários desse estado, que são, na verdade, os grandes patrocinadores do Instituto. Uma parte pequena dos recursos foram oriundas de mim, a maior parte são de outros empresários. Então, quando você olha tudo isso, existe uma pessoa que eu admiro muito, chamada Charlie Munger, e ele costuma dizer a seguinte frase: quando você se encontra numa situação onde você tem a capacidade e os predicados para ajudar os outros, mas essa ajuda te custa muito pouco esforço para que você o faça, se torna uma obrigação moral sua contribuir com essa causa. E aí é assim que eu enxergo. Para mim é um esforço pequeno fazer tudo o que eu faço, e eu me sinto na responsabilidade moral de contribuir com a sociedade que eu vivo, com essa sociedade que acolheu os meus bisavós quando vieram sei lá da onde do mundo, que deram oportunidade da minha família de se desenvolver aqui, e isso nada mais é do que devolver um pouco.
e me admira aquelas pessoas que não tenham este sentimento. Aqui eu vejo a maior parte das pessoas não é da iniciativa privada, são pessoas e amizades que eu fiz da iniciativa pública e servidores, e vocês, para mim, são parte muito importante disso, porque afinal de contas, o servidor público é o cara que se dedica uma parte muito mais relevante da vida dele a outros. E nós, empresários, sociedade civil, temos que ter este reconhecimento, temos que sempre agradecer vocês, e é por isso que eu devolvo a vocês essa medalha. Eu agradeço a vocês e digo, isso aqui é nosso, isso aqui é merecido por todos nós que temos a preocupação de tornar o Rio Grande do Sul e a nossa sociedade melhor. Então, resumidamente, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado, Gabriel. Me lembro que bem no início da concepção da lei, o Marcel Van Hatten, que está ali na tela, me levou para conversar com você e falou, olha, um dos caras mais bem articulados, relacionados e que você melhor deveria conversar para ter sucesso na questão da lei e do projeto é o Gabriel. E nós nos encontramos lá no Iguatemi, no Outback, num final de tarde, tomamos uma cerveja, conversamos sobre várias coisas e agradeço vocês dois pela oportunidade e pela premiação de hoje. Muito obrigado a todos e boa tarde. Registramos também a presença do senhor deputado Fábio Osterman. Ouviremos neste momento o senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. Meu caro senhor secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, neste ato representando o governador Eduardo Leite, meu caro amigo Leonardo Fração, homenageado com a medalha do mérito Farroupilha. Eu imagino os ambientes que tu ficas à vontade, Fração. Se não ficou à vontade aqui, deu esse belo discurso, imagine quando fica à vontade, não é? Meus parabéns aí pela fala. Também cumprimentar os seus familiares, a senhora Estefânia Fração, a esposa, a sua mãe, a senhora Jane Fração, e o seu cunhado, Cláudio Goldstein. Seu pai, Luiz Orlando Fração, parabéns aí pelo filho, pelo marido, pelo cunhado, pelo querido ente familiar. Meu caro deputado Marcos Vinícius, proponente essa homenagem que veio para qualificar o nosso parlamento, um quadro jovem da política gaúcha, desta casa parlamentar, do Partido Progressista, que tem muito colaborado com os debates aqui na casa e, nesta oportunidade, nos oportuniza a homenagear de uma maneira muito justa e legítima o nosso amigo Leonardo Fração e que certamente o faz por entender, né, o quanto que foi importante, quanto que é importante o ativismo cívico praticado pelo Fração em prol do Rio Grande do Sul. Também quero cumprimentar o Antônio Flávio, nosso defensor público geral, o representante do MP, meu caro amigo Fabiano Dalazen, o prefeito municipal de Porto Alegre, meu companheiro Sebastião Melo. O Sebastião esteve conosco hoje presidindo a Grampal numa reunião com os prefeitos da Grande Porto Alegre. A Assembleia Legislativa vai colaborar nas pautas apresentadas pelos municípios aqui da região metropolitana. Meu caro amigo, deputado federal Marcel Van Hatten, ex-deputado dessa casa, a quem me apresentou o Leonardo anos atrás, já relatado aqui pelo homenageado. Também os meus colegas deputados Fábio Osterman, Sérgio Turra, Adolfo Brito, Anne Ortiz, Carlos Búrigo, José Piesgo e Tenente Coronel Zuco, que aqui comparecem, vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, a delegada Nadine Anflor, chefe da Polícia Civil do Estado, o senhor comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Santa Rosa, em nome dele a todos os policiais militares que aqui comparecem, o secretário municipal de Segurança Pública de Porto Alegre, não vi ele aqui, cadê o Coronel Iqueda? Coronel Iqueda sem farda.